Prefiro não revelar o meu nome, e nem onde trabalho. Sou um professor de história. Sempre fui conhecido por tentar ser mais do que alguém que despeja conteúdo em cima dos alunos. Eu queria ser o professor amigo. O cara que fazia a classe rir, que transformava datas e guerras em histórias divertidas, que criava aquele clima leve antes de começar uma prova difícil. E é justamente isso que está me destruindo. Há pouco mais de 2 semanas, uma aluna me acusou de algo que nunca fiz. Disse que eu a estava forçando a mandar fotos íntimas. Fotos que não existem. Uma acusação absurda, mas suficiente para arruinar minha carreira, minha reputação e, aos poucos, minha vida inteira. Tudo começou depois que a coordenação enviou notificações de desempenho para os alunos com notas baixas. Camila, não vou dizer o nome real, tinha 2 bimestres seguidos com resultados péssimos. Eu fui um dos professores que assinou o documento para os pais dela. Um procedimento normal. Mas para ela, aparentemente, foi uma sentença pessoal. No dia seguinte, notei algo diferente no olhar dela. Não era apenas raiva. Era algo frio. E, 3 dias depois, recebi o chamado para a sala da direção. Quando entrei, já percebi que algo estava muito errado. O coordenador, a diretora e uma supervisora me esperavam com pastas em mãos. Fecharam a porta e disseram que havia uma denúncia formal contra mim. Eu ri. Juro que ri. Achei que fosse algum mal-entendido qualquer. Mas então me mostraram o relato da aluna. Segundo ela, eu teria enviado mensagens pedindo fotos nuas em troca de melhorar as notas. Que eu sorria para ela de forma insinuante. Que a olhava de cima a baixo. Que sugeria encontros fora da escola. Tudo isso escrito com detalhes mórbidos. Senti o chão abrir sob meus pés. Fui imediatamente afastado. Suspensão preventiva. Até segunda ordem, não poderia mais dar aulas. Fui escoltado para fora da escola, diante dos olhares curiosos dos alunos e dos outros professores. Como se fosse um criminoso sendo removido da cena do crime. No mesmo dia, meu nome já estava circulando nos grupos de WhatsApp da cidade. Mensagens forjadas começaram a aparecer. Prints falsos. Conversas que eu nunca tive. Palavras que eu nunca disse. E ninguém parece se importar em verificar a verdade. Em casa, a situação não é diferente. Minha esposa diz que acredita em mim, mas não consegue disfarçar o medo nos olhos. Está dormindo na casa dos pais, alegando estar com saudades. Meus filhos perguntaram se eu vou para a prisão. Como se responde a isso? Como você olha para eles e diz que não sabe? Fui chamado para depor na delegacia. Os policiais me trataram como se já houvesse uma sentença. Perguntaram se havia algo no meu celular que pudesse complicar minha situação. Como se eu tivesse algo para esconder. Como provar que mensagens que nunca existiram realmente nunca existiram? E o pior, as pessoas já me condenaram. Colegas de trabalho que sempre me cumprimentaram agora desviam o olhar. Pais de alunos me encaram como se eu fosse um predador. Alguém riscou meu carro no estacionamento da escola. Na porta da minha casa, picharam uma palavra que ainda ecoa na minha cabeça: lixo. Não durmo mais. Passo horas tentando entender por quê. Por que ela fez isso? Foi só raiva por estar prestes a ser reprovada? Foi a vergonha diante dos pais? Foi ódio gratuito? Ou apenas a vontade de destruir alguém? E mais, será que eu contribuí para isso? Talvez tenha dado liberdade demais. Talvez aquele jeito brincalhão, aquela tentativa de ser próximo dos alunos, tenha aberto espaço para que uma mentira ganhasse força. Meu advogado disse que o processo pode levar meses. Que vamos provar minha inocência. Mas que inocência pode ser provada quando a mancha já está espalhada? Mesmo que eu saia limpo, quantos ainda vão acreditar? Eu só queria dar aula. Só queria ser lembrado como o professor que fez alguém se apaixonar pela história. Mas agora sou apenas o personagem de uma mentira que me persegue em cada esquina. E o pior? Essa história ainda não acabou. Me chamo Ricardo, sou professora de matemática do noturno. Nunca pensei que meu trabalho, que já é difícil por si só, se tornaria uma questão de sobrevivência. Tudo começou numa terça-feira qualquer.
Turma cheia, gente dispersa, metade no celular, metade tentando dormir na carteira. É assim quase todo dia. Entre eles, dois garotos problemáticos, Vinícius e Raul. Faltam muito, quando aparecem arrumam confusão, e sempre tentam enganar na chamada para não perder nota por presença. Naquela noite, eles entraram na escola. Vi de relance. Mas não vieram para a sala. Percebi porque demoraram demais para subir. Fiz chamada, marquei falta. Segui dando aula, tentando ignorar que algo estava errado. Cerca de 1 hora depois, seguranças comentaram que viram 2 alunos pulando o muro nos fundos. Ninguém sabia quem. Mas eu já tinha certeza. Anotei tudo no livro de ocorrência. Fim da aula, saí cansado, achando que seria apenas mais uma noite. Só que, antes de chegar em casa, recebi ligação da diretora. A polícia estava na escola. Queriam saber de Vinícius e Raul. Estavam investigando um furto em comércio próximo. Havia imagens que mostravam 2 jovens com roupas muito parecidas às que eles usavam mais cedo. Voltei para ajudar a conferir as câmeras da escola. Não foi difícil provar que eles não estavam em aula naquele horário. As imagens mostravam eles entrando no pátio, desviando do corredor principal e, depois, nada. Corte no sistema de câmeras perto do muro. Mas pegamos o salto na cerca dos fundos. Bingo! Resultado: polícia encontrou os 2 mais tarde naquela noite. Foram levados para averiguação. Descobriram ligação com um grupo envolvido em tráfico e receptação de produtos roubados. Para mim, fim da história. Apenas fiz meu trabalho. Mas aí começou o inferno. 2 dias depois, encontrei meu carro arranhado. Não dei atenção, achei que poderia ser ato de vandalismo qualquer. No outro, recebi ligação estranha, número oculto. Uma voz abafada dizendo: "Você não devia ter feito isso." Desliguei achando que era trote. Mas não parou. Bilhetes na minha caixa de correio. Relaxa, a gente sabe por onde você anda. Matemática não vai salvar você. Palavras pintadas na porta da escola. Meus colegas começaram a notar meu nervosismo. Passei a voltar para casa por rotas diferentes, mas a sensação de estar sendo seguido não me larga. Semana passada, ouvi passos atrás de mim no estacionamento. Quando me virei, nada. Um carro com faróis apagados ficou parado na esquina da minha rua por quase meia hora na madrugada. Tudo isso depois que esses 2 foram pegos. Coincidência? Duvido. Minhas noites viraram vigílias. Durmo pouco, acordo com qualquer barulho. Minha mulher acha que estou exagerando, mas já sente medo. Coloquei câmeras em casa, comprei tranca nova para o portão, e ainda assim sinto que não basta. Na escola, tento agir normal. Ensino funções quadráticas como se nada estivesse acontecendo, mas por dentro só penso em quem pode entrar pela porta a qualquer momento. Eles têm amigos. Eles têm contatos. E eu? Tenho quadro, giz e salário atrasado. Hoje, estou dando esse depoimento para deixar registrado: se algo acontecer comigo, começou naquela terça-feira. Se insistirem que foi coincidência, que olhem bem para as câmeras. Eu só fiz o certo, mas, no lugar onde trabalho, certo e errado são detalhes que ninguém respeita. Agora, ensino números. Mas passo os dias calculando quanto tempo tenho antes que eles fechem a conta comigo. Me chamo André, sou professor de português no período noturno. Sempre achei que conhecia meus alunos, mas aprendi da pior forma que nunca se pode subestimar o que está por trás de um rosto calmo. Tudo começou com um aluno chamado Miguel. Ele parecia normal. Silencioso, atento, mas havia algo nele que me incomodava. Não era o jeito de se comportar, era o que ele não mostrava. As respostas dele nas provas eram perfeitas, mas frias. Os comentários sobre livros vinham carregados de observações que ninguém mais percebia, e me deixavam com uma sensação estranha, quase desconfortável. Uma noite, durante uma aula, ele se levantou sozinho. Disse algo curioso sobre um personagem que matou sua família. A turma riu, achando que era exagero literário, mas eu percebi o tom dele. Não havia humor, havia admiração silenciosa pelo ato. Marquei mentalmente. Precisei observar mais. Nas semanas seguintes, pequenas coisas começaram a acontecer.
Objetos na minha sala se moviam de lugar, não era esquecimento, era intencional. Perguntas sobre trabalhos que ninguém sabia fazer ele respondia antes mesmo de alguém perguntar. E, às vezes, quando olhava para ele, sentia que ele sabia exatamente o que eu estava pensando. Não podia explicar, mas havia algo predatório na forma como ele me encarava. Comecei a registrar tudo, cada comportamento suspeito, cada gesto. Mas ninguém na escola levava a sério. Professor paranoico, diziam. Colegas riam, alunos provocavam. Até que certo dia, descobri que ele havia entrado na sala da diretoria sem permissão. Nada foi roubado, nada foi quebrado. Só estava lá. Olhando. Observando. E depois saiu como se nada tivesse acontecido. Foi aí que o horror começou. Comecei a receber bilhetes na minha mesa, mensagens curtas, escritas com letra impecável, dizendo coisas como: "Você está errado sobre mim e eu sei o que você sente." Assustador não é o texto, é a consciência de que alguém tão jovem consegue analisar meus pensamentos tão precisamente. Numa noite chuvosa, estava sozinho na escola corrigindo provas, e ouvi passos atrás de mim. Imaginei ser alguém da limpeza ou segurança. Mas quando me virei, não havia ninguém. A sensação de ser observado ficou forte e sufocante. Fui até a saída, e notei pegadas molhadas que não correspondiam à chuva do lado de fora. Pegadas pequenas, precisas, que pareciam seguir cada um dos meus movimentos. Nos dias seguintes, percebi sinais de manipulação psicológica. Ele começou a provocar conflitos entre colegas, inventar boatos, fazer acusações sutis. Tudo sem ser pego em flagrante, tudo tão perfeito que ninguém acreditava em mim. Eu era o único que sentia que havia algo errado. Uma noite, acordei com o som do meu portão sendo mexido. Nada foi arrombado ou roubado. Só estava lá. E eu sabia que era ele. Ligação para a polícia? Tentativa de registrar ocorrência? Fui informado de que não havia provas de crime. Mas eu sentia o perigo iminente. Cada vez que Miguel sorria para mim na aula, meu estômago se revirava. Era um sorriso vazio, calculado, frio. Passei a sair acompanhado da escola, evitar rotas vazias, revisar entradas e câmeras. Cada sombra se tornava uma ameaça, cada risada no corredor parecia dirigida a mim. Meu trabalho virou vigilância. Cada aula, cada prova corrigida, cada conversa com colegas, tudo precisava ser feito sob a sensação de que estava sendo monitorado por alguém que não conhecia limites morais. Até que um dia, recebi um bilhete deslizando pela porta da minha sala. "Você está ficando lento, professor. Eu consigo te alcançar antes que perceba." Escrevi o aviso, fotografei e levei para a direção. Como esperado, ninguém acreditou. "Alunos brincam", disseram. Mas eu sabia que não era brincadeira. E desde então, cada aula, cada noite, cada saída da escola se tornou um teste de sobrevivência. Hoje, ensino poemas, contos e tragédias. Mas no fundo, cada palavra que leio para meus alunos é medida contra Miguel. Cada gesto dele é analisado, cada sorriso observado. Não posso confiar em ninguém ao redor. Sinto que a qualquer momento, a observação se tornará ação. E sei que estou sozinho nessa batalha invisível, porque ninguém acredita no terror silencioso que um aluno psicopata pode impor. Meu trabalho virou um estudo de precauções, nunca ficar sozinho, sempre trancar portas, sempre olhar para trás. E ainda assim, quando ele me encara durante a aula, vejo claramente que ele sabe. Ele sabe que eu sei. Mas ele está sempre 2 passos à frente, calculando, esperando. No silêncio da escola vazia, escrevendo planos de aula, correndo contra meu próprio medo, percebo que ensinar nunca foi tão assustador. E que algumas lições, como sobreviver à presença de um psicopata, não estão nos livros. Meu nome é Marcelo. Sou professor de Química no turno noturno. Durante anos, aprendi a distinguir alunos por temperamento, dedicação e interesse. Entre tantos, havia uma garota chamada Helena. Inteligente, aplicada, sempre focada, estudava mais do que qualquer outro. Eu a admirava pela disciplina, pelo cuidado em cada experiência e relatório. Era, sem exagero, a aluna perfeita. Ela tinha um amigo, Daniel. Tímido,
quase invisível para os colegas, sempre sentado no fundo da sala, observando mais do que participando. Parecia inofensivo, uma criança que se escondia do mundo. Até que, um dia, percebi algo estranho, o jeito como ele olhava para Helena. Não era amizade comum. Havia intensidade no olhar, uma tensão obsessiva, silenciosa, que me deixou desconfortável. Nos meses seguintes, a tensão só aumentou. Daniel passou a se aproximar mais de Helena. Ela, inocente, achava graça do jeito dele. Eu tentei intervir com conversas sutis, perguntando sobre trabalhos em dupla, recomendando atividades que incluíssem interação com outros colegas. Mas ele sempre se esquivava, mantinha o foco nela. E, por mais que eu quisesse ignorar, a sensação de perigo crescente não me largava. A rotina seguiu normalmente. Helena tirava notas altas, Daniel tentava acompanhar. Mas algo mudou numa sexta-feira chuvosa. Helena não veio para a aula. Achei estranho, mas não levantei suspeitas. No dia seguinte, Daniel estava ausente também. Comecei a me sentir inquieto. Algo me dizia que o que parecia apenas uma tensão adolescente estava prestes a explodir. Na terça, a notícia caiu como um soco. Helena havia sido encontrada morta. Violência inesperada, brutal. Daniel estava preso, acusado de assassinato. O choque foi imenso. Eu sentia culpa por não ter percebido os sinais, raiva pela perda, medo do que poderia ter acontecido se eu tivesse falhado mais cedo. Voltei para a escola alguns dias depois. Os alunos falavam em sussurros, trocavam olhares. Mas ninguém suspeitava do que se passava por dentro de mim. Cada vez que passava pelo banco de Helena, sentia o vazio. Cada experiência, cada explicação que ela teria feito, cada pergunta curiosa que nunca faria. Tudo perdido. Daniel era apenas uma sombra atrás das grades agora, mas o peso de sua presença continua comigo. Não posso demonstrar nada aos outros. Às vezes, quando dou aula, me vejo analisando cada gesto dos alunos, cada olhar, buscando sinais que talvez sejam de mais tarde para detectar. No fundo, aprendi que ensinar é lidar com o inesperado, mas essa foi uma lição que nenhum manual prepararia. É sobre sobreviver emocionalmente, manter a postura, mas carregar um terror silencioso, diário. Cada vez que olho para a carteira vazia de Helena, percebo que parte do meu trabalho não é apenas ensinar fórmulas, leis ou reações químicas. É lidar com o medo invisível que pode nascer nos alunos, e a dor de não poder impedir o impossível. O pior de tudo é a sensação de impotência. Eu sei que, por fora, mantenho o meu tom firme, explico os conceitos como sempre fiz, corrijo provas, respondo perguntas. Mas por dentro, tudo mudou. Cada risada na sala agora soa diferente, cada sombra parece um alerta. E ninguém percebe, porque aprendi a esconder minhas emoções. Ensinar não é apenas transmitir conhecimento. Ensinar é sobreviver. Sobreviver sabendo que, às vezes, nem mesmo sua atenção ou cuidado pode impedir que o pior aconteça. E que alguns horrores, por mais que silenciosos, carregam você para sempre.